Solicito ao senhor secretário que proceda à primeira chamada da noite. Ailton Gomes, presente. Ana Paula Lopes. Presente. Cabral. Ausente. Canela. Presente. Presente. Capitão Lourenço. Presente. Presente. Carolina Souto. Presente. Presente. Fábio Câmara. Presente. Presente. Jefferson Custódio, Causa Animal. Presente. Presente. Marcelo Muniz. Presente. Presente. Professor Edson Gabriel Júnior. Presente. Presente. Robson Pérez. Presente. Presente. Roy Nelson. Presente. Tânia Bueno. Presente. Presente. Tuti Pereira. Ausente. Wesley de Madureira. Presente. Presente. Senhor presidente, 13 presenças e 2 ausências. Havendo o número regimental, solicitamos a todos que fiquem de pé. Declaramos abertos os trabalhos desta sessão. Pela ordem, senhor presidente. Pois não? Submetemos à deliberação dos senhores vereadores a ata da 4ª sessão solene realizada em 23/5/2025. Em discussão? Ninguém desejando fazer uso da palavra, vai à votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Pela ordem, senhor presidente, gostaria de pedir 1 minuto de silêncio pelo falecimento da senhora Benedita Gonçalves Aparecida Spaciani, mais conhecido como Dona Benê, a mãe da nossa amiga Suelen Greco, sogra do Kleber Greco, né? São bem conhecidos aí na nossa cidade. Mais alguém? Peço a todos que fiquem de pé em um minuto de silêncio para a senhora Benedita Gonçalves Aparecida Spaciani, conhecida como Benê, mãe da Suelen Greco. Fará uso da tribuna livre, nesse momento, o senhor Adriano Santiago de Araújo, capitão da Polícia Militar. Primeiro comandante do Corpo de Bombeiros de Lins, aposentado, que falará sobre comemoração dos 45 anos de instalação do Corpo de Bombeiro em Lins. Comunico a Vossa Senhoria, capitão, que o senhor terá 15 minutos para expor a matéria. 15 minutos. Meu presidente, senhores demais vereadores, pessoas presentes. Busquei lembrar, a questão de uns 15 dias atrás, o nosso diretor administrativo, que no dia 31, próximo, o Corpo de Bombeiros de Lins estará completando 45 anos. Uma lembrança que eu procurei falar para que ficasse registrado nos anais desta casa e nos anais da cidade, no histórico da cidade, que é uma data realmente histórica. E fui surpreendido, porque o capitão Lourenço acaba me empurrando a obrigação de vir aqui comentar. E por que ele fez isso? Porque realmente
A história do Corpo de Bombeiros é necessário que fique bem registrado. Desculpe que eu também estou um pouco lá. Nasceu justamente, podemos dizer assim, a segunda providência para a instalação do Corpo de Bombeiros de Lins nasceu nesta casa. A segunda providência. Por que a segunda providência? Porque não fosse a movimentação que foi realizada para que partisse daqui algo que pudesse concretizar um sonho da cidade. Infelizmente, eu vou dizer assim, porque há um ditado que diz assim, aquele que você procura trazer o conhecimento quando você participa do conhecimento do acontecimento. Então, esta iniciativa partiu de mim. E por que partiu de mim? Eu vou confessar, por interesse pessoal. Porque eu morava em Lins, estava servindo no Corpo de Bombeiros em Marília, havia uma intenção do comando do Corpo de Bombeiros em expandir as sessões de incêndio, e eu fui consultado pelo meu comandante dessa possibilidade de se instalar uma sessão de incêndio em Lins. Eu disse para ele que sim. Uma das primeiras perguntas que ele me faz é se eu tinha algum relacionamento, se eu conhecia as autoridades legislativas. Eu falei, não só legislativa, como executiva. Porque assim como os senhores aqui também, e quem participou na eleição passada e na outra eleição, teve a oportunidade de ver que eu procurei supervisionar praticamente a documentação de quase 100% dos senhores lá, né? Então, com aquela mesma garra, aquele mesmo conhecimento. Mas é necessário que eu diga o seguinte, por que eu estava no Corpo de Bombeiros? Eu fiquei 30 anos na Polícia Militar. Entrei na Força Pública do Estado de São Paulo, em 1961. Eu fiquei 15 anos no policiamento. Aqui, nesta cidade de Lins, eu fui soldado, eu fui sargento, eu fui cabo, fui sargenteante da companhia, do batalhão. E em 1976, eu fui transferido para o Corpo de Bombeiros, que estava em fase de instalação em Marília, sob o comando do Major Iraci Vieira Catalano. Participei ativamente da estrutura administrativa do 10º de incêndio, em Marília, dando condições para que ele fosse inaugurado nos mesmos moldes de outras instituições administrativas. Terminada aquela parte, fui orientado, fui perguntado se eu gostaria de fazer o curso de bombeiro. Falei, não só gosto, como vou fazer o curso de bombeiro. Trabalhava em Lins, morava em Lins, trabalhava no serviço administrativo, prestei o exame necessário para fazer o curso de bombeiros para sargentos, que era realizado em São Paulo, certo? Fui para São Paulo, fiz o curso. E quando retornei, abrindo um parênteses, numa dessas viagens que fiz a Lins, tive a oportunidade, como curioso político, de verificar que no programa de governo do prefeito Casadei constava instalação do Corpo de Bombeiros. Interessante. Como eu tinha muita amizade com Nildo Ribeiro, que era o candidato a vice, numa dessas viagens eu lhe perguntei, Nildo, o Casadei tem intenção realmente de montar um Corpo de Bombeiros? Ele falou, tem. Eu falei, pois eu estou fazendo o curso de bombeiros em São Paulo, a gente é colega desde a infância, o que vocês necessitarem, eu estarei pronto a orientar naquilo que me competir. E ficou por isso mesmo. Retornando, então, do curso de bombeiros para sargentos, em conversa com o nosso comandante Iraci Vieira Catalano, e ele teve a iniciativa de me perguntar se eu conhecia as autoridades legislativas, repito, executivas, falei que conhecia, que eu tinha um bom relacionamento. Então, ele me fala, vê se as autoridades não pretendem instalar um corpo de bombeiros em Lins. Então, na ocasião, eu não sei se o Roy era vereador naquela... Se já era vereador. O Roy era vereador. E o Roy deve se lembrar que eu procurei quem? A pessoa que eu procurei. Bonifácio Urel, que dá nome aqui no prédio. Chegar para o Bom, e vou usar a expressão como ele era tratado, como pelo nosso companheirismo, nossa amizade, quebrando algum tipo de protocolo. Falei, Boni, o comando de bombeiro em Bauru pretende montar um corpo de bombeiro em Lins. O que você acha? Ele se entusiasmou com a ideia,
conversou com os seus pares aqui na Câmara na época, me deu um retorno, disse que sim, e me perguntou qual a providência seria necessária. Eu disse, olha, para ficar uma coisa assim bem profissional, bem legal, seria conveniente que a Câmara fizesse um convite para o comandante. Pois ele fez. Eu pego o ofício, levei em mãos para o coronel Catalano, ele marca a data, e o major Catalano, então, esteve aqui na Câmara e proferiu a sua palestra, dizendo de tudo que era necessário para instalar o Corpo de Bombeiros. Começou esse andamento. Isso ocorreu em 1977. Certo? Pois bem, depois da palestra, as coisas se serenaram. Não produziu aquilo que se esperava, com um pouco mais de agilidade. Ficou uma fase de estacionária. Mas o que acontece? As causas que atingem a comunidade, elas não esperam por nossa providência antecipada, elas acontecem. Então, depois que de tudo feito, depois de conversado, Marília se mobilizando, os oficiais se mobilizando perante o comando, perante a Secretaria de Segurança Pública, não é que acontece um incêndio em Lins. E tudo estava parado já. Eu não sei dizer, o Roy talvez saiba, tinha um radialista numa das rádios, que naquele incêndio em residência, esse radialista começou a colocar no ar 10 vezes por dia. Corpo de Bombeiros, até onde vamos esperar? Aquilo encheu a cabeça do Casadei, encheu a cabeça do Nildo. Voltamos às tratativas. Não vou falar que por trás desse barulho todo estava eu ali fazendo a cutucagem, né? A cutucagem política, como a gente se fala. Né? E progrediu-se. Progrediu-se. Até que o major Catalano esteve em Lins outras vezes, conversou, então, com outros vereadores, conversou com o Casadei, manteve todos os entendimentos necessários com São Paulo, caminhou-se realmente até que a Câmara, em 1979, esse aqui eu notei, pela Lei 1860, cria o Corpo de Bombeiros de Lins. Praticamente cria o Corpo de Bombeiros de Lins. Lá em 79. Vejam bem, então, de 77, ficamos mais de 1 ano e meio no aguardo de outras providências, que culminou com essa Lei 1860, que é a lei que criou, então, a seção de incêndio. Depois, então, novamente, as coisas deu uma serenada. E o major Catalano continuou empreendendo seus esforços perante o comando em São Paulo para que se efetivasse os providenciamentos com relação a efetivo, material, convênio e outras providências de caráter legal e administrativo. Coube, então, na ocasião, ele me traz de São Paulo um autobomba 72, um autobomba que eu tinha trabalhado com ele em São Paulo quando fiz o curso de sargento para bombeiro, ou curso de bombeiro para sargento. E naquela ocasião, então, ele fala, eu trouxe um caminhão, esse caminhão precisa ir para Lins, certo? O que você acha? Eu falei, eu acho que o senhor está certo, depende da providência que o senhor quer. Ele fala para mim, escolha, então, as pessoas que eu vou mandar você para que você fique em Lins, junto ao prefeito, junto para tomar outras providências. Então, num serviço que nós estávamos lá, era 24 por 48, eu ficava 24 horas lá no serviço, e as demais horas eu ficava aqui, trabalhando com a Câmara, trabalhando mais com a Prefeitura. Então, o major Catalano me chama e fala, olha, você escolhe os homens que você precisa, os mais próximos, da cidade de Lins. Então, eu trouxe da cidade de Promissão o soldado Hélio Rodrigues de Freitas, eu trouxe o Nilton Leopoldino Polo, de Getulino eu trouxe o Hélio Antônio Maforte, trouxe o Ronan Carvalho, certo? E depois veio o Luiz Carlos Sonsella, para fazer a parte administrativa. Então, eu deixei a parte administrativa, fiquei na parte mais operacional, junto com a oficina da prefeitura, e lá nós começamos a trabalhar o que era necessário, além do material que estava sendo providenciado, comprado em São Paulo. Então, por exemplo, assim, e aqui é a briga que tive, a briga no bom sentido que tive com o Casadei. Realmente o Casadei assumiu, pegou o alto tanque de fazer irrigação, pintou de vermelho e colocou lá, irrigação e combate a incêndio.
Aí o pau quebrou. Falou, pô, mas meu prefeito, irrigação e combate a incêndio, o que você tem aí no seu alto... Esse autotanque que vocês veem aí, jogando água para a rua, né? Não tinha uma saída especial para o Corpo de Bombeiros. Esse caminhão precisa de saída de 2,5 polegadas. Eu preciso disso e disso. Falei, então vamos reformar. Pegou aquele caminhão, colocou à nossa disposição. Os meus soldados aqui, eles ficavam lá na companhia e ficavam na oficina. Supervisionaram a pintura daquele caminhão, compramos uma perua Kombi, certo? E consertamos o veículo autobomba que estava aí. Aí surgiu esse grande problema. Onde é que nós vamos instalar o Corpo de Bombeiros? Não tinha lugar. Não tinha lugar na cidade. Conversamos, então, na época, com o capitão Trajano, que era o comandante da companhia de polícia. E eu dizia há poucos instantes, o único lugar vago que nós podemos encontrar é onde estavam as baias da cavalaria que havia sido desativada. Então, eles me perguntaram, serve? Eu falei, serve, mas precisa reformar. Mais um contato com o major Catalano, esteve em Lins, fomos lá, olhamos. Emprestamos provisoriamente uma sala na companhia de polícia, o capitão cedeu a sala para a gente, comecei a colocar lá alguns materiais, supervisionava enquanto reformava o prédio que era da cavalaria. Aí vem aquele ditado popular, né, aquela brincadeira da população, não maldosa, mas no sentido assim, jocoso. Tiraram os cavalos, vamos botar os burros do bombeiro. A gente levava tudo em brincadeira, não é isso? O que inteirava o que estava fazendo. Então, dei a orientação do que é que nós precisávamos para lá. Então, colocou lá, então, cozinha, almoxarifado, sala de aula, sanitários, localização dos graduados, sala dos soldados, comunicação, sala do comandante e outras coisas mais. Fui diversas vezes em São Paulo com outras pessoas, adquirimos todo o material operacional. Depois de tudo pronto, então o major Catalano fazia tudo por São Paulo, pela secretaria, para liberação de efetivo. Nós começamos o Bombeiro Lins com 30 pessoas, mas os 6 pioneiros fomos nós, que estamos ali à frente, realizando tudo o que era necessário para deixar em condições de inaugurar. Até que chegou a última semana, tudo mais ou menos preparado, tivemos um problema com relação à liberação do efetivo. Então, entrava a política partidária. Então, eu estava brincando ali há poucos instantes, né, que, com exceção que 2 ou 3 de vocês na eleição passada não passaram pela minha mão, lá na supervisão da coordenação de campanha, não é isso? Todos os demais. Então, trabalhando com 8 partidos políticos na maior harmonia. Gente, naquela época, a política partidária era ferrenha. Tudo pronto, não se liberava o efetivo do Corpo de Bombeiros. Questões políticas. Não vão contar, não vão acusar quem quer que seja. Mas, para liberar o efetivo, foi preciso que essa equipe fosse para São Paulo, a equipe, digo, o comandante, né? Se não me falha a memória, o Israel Alfonso foi, um avião cedido por alguém aí que levou eles para São Paulo, mas teve que levar quem? O presidente do partido político que mandava, certo? Senhor Adriano, o senhor tem mais um minuto para complementar as palavras. Então, lá. Então, eles foram para São Paulo, conseguiram a liberação do efetivo, certo? Marcou-se a data de inauguração do bombeiro para o 31 de maio, que é o que vai fazer, então, agora 45 anos, no próximo dia 31. Então, essas são algumas pinceladas, assim, bem superficiais, do que foi o trabalho para inaugurar o Corpo de Bombeiros de Lins, que está aí há 45 anos prestando um excelente serviço, do qual eu tive, então, a satisfação de ter sido seu primeiro comandante. Então, para encerrar, meu nobre presidente, eu quero deixar, então, assim, um registro assim, todo especial com relação a esses bombeiros. Ronan Carvalho, pioneiro, Hélio Rodrigues de Freitas, pioneiro, Nilton Leopoldino Polo, pioneiro, Hélio Antônio Maforte, pioneiro, Luiz Carlos Sancella, pioneiro. E por quê? Os meus 6 elementos, que hoje já foram transferidos para o mundo espiritual. Muito obrigado. Com a palavra, senhores vereadores. Peço a palavra. Com a palavra, o vereador Capitão Lourenço. O senhor tem 2 minutos sem apartes. Eu queria aqui, antes de mais nada, cumprimentar o capitão Adriano, agradecê-lo e parabenizá-lo pela sua explanação esclarecedora de como se iniciou o grupamento
de Bombeiros aqui na cidade de Lins. É um glorioso, né? Uma instituição gloriosa, porque qualquer coisa chama o bombeiro. Né? É assim, telefona, queimadas, socorrer alguém em acidentes de trânsito e etc. Mas, em nome do primeiro-tenente Ivan Guilherme Pagani Fernandes, eu cumprimento toda a incorporação do 12º Grupamento de Bauru, né, de Bombeiros de Bauru, pela passagem dos seus 45 anos de funcionamento e comemorando, que nós vamos comemorar no dia 31 ainda, né, pelos relevantes serviços prestados. Então, o que o senhor está falando é uma história de como se iniciou. Isso é importante relembrar, porque um povo sem história é um povo sem memória. Sim. Né? Então, eu queria aqui já de antemão agradecer também a nossa segurança pública, que nós temos representante aqui também na nossa casa. Sim. Tem o nosso presidente hoje que está na presidência, Fábio Câmara, que é da Guarda Civil, que são da segurança pública aqui do nosso município. Doutor Muniz, nosso delegado. Tem o Cabral, que fazia parte, faz parte da PM, né? E tem aqui, vos fala aqui, o capitão Lourenço, que é do Exército. Então, nós nos sentimos muito orgulhosos de ter essa incorporação aqui dentro do nosso município. E nós ficamos muito satisfeitos de saber que foi o senhor que conseguiu trazer para Lins aqui. Foi o pioneiro. Então, nada mais justo também dar os parabéns para o senhor pela explanação e parabenizar também toda a corporação do nosso glorioso bombeiro. Muito obrigado. O senhor tem 1 minuto para finalizações. 2 minutos. 2 minutos que ele está me dando ali, eu não vou nem falar de mim mais. Vou falar um dado importante que aconteceu quando nós viemos para cá, eu e esses 6 companheiros aqui. A obrigação da prefeitura era dar alimentação para esse povo. Mas não tinha. A cozinheira do bombeiro está sentadinha lá, a primeira cozinheira do Corpo de Bombeiros de Lins está lá sentada. Entendeu? Eu comprei a marmita, levava para casa, falava, olha, como é que está o rancho aí? Tá sobrando? Tá. Faz almoço que eu vou levar para meus companheiros lá. E passaram uns 15 dias comendo as nossas coisas. Espero que você coloque isso aí. Eu ainda tenho esperança de receber. Depois, então, conversei com o Jair Gilberto de Oliveira e o Jairzinho, que foi daqui, foi de muito lugar também, né? Conseguiu fazer com que a cozinha piloto fornecesse a alimentação para os meus bombeiros. Então, é uma curiosidade. Mas para dizer o quê, ô Lourenço? Para dizer o seguinte, que nós, quando recebemos uma missão, nós não olhamos. Nós vamos trabalhar para fazer ela funcionar, não importa como. E foi isso que nós fizemos na ocasião. É só um registro. Só isso. Continua com a palavra, senhores vereadores. Essa palavra? Com a palavra, a vereadora Carolina Souto. A senhora tem 2 minutos sem apartes. Boa noite, capitão Lourenço, todos aqui presentes. É uma honra tê-lo aqui. Eu quero agradecer a sua participação, parabenizar por todo o histórico, por seu empenho, por ter todo esse envolvimento junto ao Corpo de Bombeiros. O senhor sempre muito comprometido, né, e em fazer o bem, a justiça e no campo militar. Eu também quero, através do senhor, parabenizar toda a incorporação pelos seus 45 anos. E muito obrigada. Nada. Eu que agradeço. O senhor tem 2 minutos. Não tenho mais nada para falar. Deixa a vontade dos Então, continua com a palavra, senhores vereadores. Peço a palavra. Boa noite, Com a palavra, vereadora, pastora Ana Paula, a senhora tem 2 minutos sem apartes. Boa noite, capitão. Boa noite. É uma honra tê-lo aqui nessa Casa de Leis. E que lindo o senhor explanar, como o senhor explanou, essa instalação do Corpo de Bombeiros, o senhor fazendo parte, com essa garra, com essa determinação que o senhor tem. Quero parabenizar todos, né, os envolvidos, desde essa história de início, né, dessa garra, que até hoje o senhor ainda, eu creio que está bem envolvido, o senhor não para. Né, eu creio que até hoje o senhor é bem envolvido nessa pegada aí. E parabenizar os 45 anos dessa chegada do Corpo de Bombeiros aqui na nossa cidade. A todos. Exatamente. O bombeiro é assim, né? Eu disse, eu não pedi para ir para o Corpo de Bombeiros. Eu fui transferido, eu não estava em Lins, eu estava na companhia que mandava em Jaú, e na ocasião, o histórico é assim, o Corpo de Bombeiros tinha em torno de 4.000 homens, insuficiente para o estado inteiro. As autoridades acharam que deviam transferir 3.200 homens do policiamento para o Corpo de Bombeiros.
Foi nessa coisa que eu estava no meio. E estava trabalhando em Jaú quando fui transferido para o 10º grupamento de incêndio. E repito que lá fiz parte da assessoria do Estado-Maior do Corpo de Bombeiros para instalar fisicamente também a administração do 10 de incêndio. Certo? Então, eu tive essa satisfação e não me reneguei. Prestei o concurso de seleção, fui fazer o curso de bombeiros, que naquela época funcionava lá no CIAD. O CIAD é o Centro de Instrução e Adestramento, né, que fica junto à Academia da Polícia Militar. É essa a participação. Continua com a palavra, senhores vereadores. Peço a palavra. Com a palavra, o senhor vereador Marcelo Muniz. O senhor tem 2 minutos sem apartes. Muito obrigado, presidente. Gostaria primeiro de cumprimentá-lo, capitão Adriano, pela sua gentileza de sempre, pela forma como o senhor trata a todos indistintamente. Eu não tive a oportunidade de contar com o seu trabalho durante a campanha política, mas o senhor foi uma pessoa sempre de muita galhardia, de muita consideração por todos nós. Então, para nós é uma honra recebê-lo aqui nessa casa e para nós é um motivo de alegria a gente poder ouvir pessoalmente a história da instalação do Corpo de Bombeiro aqui de Lins. E o senhor é o único representante hoje, entre todos aqueles que foram os pioneiros, né, que se faz presente aqui entre nós. Sim. Então, isso para nós é motivo de uma alegria ainda maior de poder estar aqui junto do senhor e fazer parte dessa história, como o senhor está contando aqui. Que Deus o abençoe, que o guarde sempre nas suas empreitadas e que o senhor tenha sempre o sucesso que o senhor tem em tudo aquilo que o senhor faz. Muito obrigado. Eu que agradeço, doutor Muniz, e se a mesa me permite, se o doutor Muniz me permite, eu já fiz uma referência que sempre tive envolvido na política não partidária, porque eu não podia me filiar a partido político. Mas, se o senhor me permite, eu tive a satisfação e a honra, junto com a minha esposa, com a dona Elza, esposa do Montalvão, e com a mãe do doutor Muniz, de fazer campanha eleitoral para prefeito para o doutor Muniz. Vejam que faz tempo que eu estou mexendo com essa... Viu? Ana Paula, faz tempo que nós estamos mexendo com isso. Então, também me sinto satisfeito em poder, o que o senhor falou. Eu transito com uma certa facilidade entre todos os partidos políticos, não os considerando inimigos, adversários temporários numa campanha política. Vejam bem que eu repito que nós tivemos 80 candidatos a vereadores, cuja documentação passou pela minha supervisão lá ali na Rua Luiz Gama. Então, doutor Muniz, o senhor me permitiu essa lembrança, por quê? Porque são questões políticas que só se resolvem, muitas vezes, com esse entrelacionamento. Não podemos fazer inimigos na política, fazer um adversário temporário. E é assim que a gente consegue muitas coisas. Não consegue hoje, vai conseguir amanhã, com outros companheiros. Essa é a política da nossa cidade. E eu terminaria, meu nobre presidente, que eu quis falar aqui, enobrecendo o prefeito Casadei, o Nildo Ribeiro. Porque tem uma outra, não quero chamar a atenção sobre a minha pessoa, com toda sinceridade, eu não sou orgulhoso para isso, não. Mas quem conhece as instalações da ADPM, eu confesso para os senhores aqui, que foi na minha presidência que nós trouxemos a ADPM para Lins. Está lá, com solário, com piscinas, com não sei o quê, tá? E, infelizmente, tem falado com o Lourenço aí, e convido os senhores a abraçar essa ideia, para pegar aquilo lá para o município. Continua com a palavra, Peço a senhores palavra, vereadores. senhor presidente. Com a palavra, o senhor vereador, professor Edson Gabriel Júnior. O senhor tem 2 minutos sem apartes. Boa noite, capitão. Boa noite. Uma honra recebê-lo aqui nessa Casa de Leis. Desde já parabenizando aqui por trazer tamanha informação histórica para a nossa cidade, né? Eu acho que é extremamente importante. Já falo até para o capitão Lourenço, convidá-lo aqui para falar sobre, na TV Câmara, o capitão, para falar sobre essa história do bombeiro, para ficar realmente gravado aqui dentro da história do nosso município. Né? Se o senhor quiser escrever um livro, também escreva. Escreva. Né? E é muito bacana a gente ver uma pessoa igual o senhor, que se movimenta bastante aqui dentro da nossa cidade, só que esse legado eu não sabia, de ser o primeiro comandante dos bombeiros aqui em Lins. Eu tenho um carinho imenso aí para o pessoal do Corpo de Bombeiro, tive vários amigos, o Giga, o Martinho,
Juliano Cardoso, esposo da Silvia, que acabou de ir para a reserva, o Jacomini, que também já foi para a reserva, o Bolsonaro e o Guimarães, entre outros amigos que estão e alguns que foram para a reserva. A gente sabe a importância do Corpo de Bombeiros aqui para a nossa cidade. Deixo aqui os meus parabéns pelos 45 anos, mas deixo aqui os meus parabéns por o senhor ter sido, eu vou falar, o fundador aqui do Corpo de Bombeiros da nossa cidade. Parabéns e muito obrigado, viu? Obrigado. Peço a palavra. Não, eu só diria o seguinte, essa história, gente, de você ser pioneiro, é uma coisa curiosa. Porque eu nunca me preocupei com isso. Vim para fazer um serviço, me predispus a fazer, consegui. Mas um dia, lendo um livro, Lins e seus Pioneiros, do professor Altamiro Guercel Ribeiro, que é um livro que eu indico que os senhores divulgar muito isso, lá no meio eu encontro uma página lá, Corpo de Bombeiros, primeiro comandante, Adriano Santiago, Sargento Adriano Santiago de Araújo. Falei, aí eu acordei que realmente eu tinha sido pioneiro. Foi ali que eu acordei, mas nunca me preocupei, com toda sinceridade, não tenho esse orgulho, não, nunca me preocupei. É a satisfação do dever cumprido, só isso. Continua com a palavra, senhores vereadores. Capitão Adriano, prazer tê-lo aqui nessa noite. Você que é um homem de grande sabedoria. Não é muito elogio, não. Não joga. Eu gostaria de saber agora, você falando de história, né? Eu gostaria de saber se você teve algum caso notável, alguma ação assim, né, durante o seu mandato como capitão no bombeiro. Olha, aqui na cidade de Lins, quando nós instalamos o Corpo de Bombeiro, uma das primeiras providências foi fundar as brigadas de incêndio. Então, eu tive a oportunidade de fundar diversas brigadas de incêndio. Uma delas, importante, foi a brigada de incêndio do Exército. Não sei se o Lourenço, na época, estava aqui, mas fundamos lá. Fundamos na cidade. Fizemos simulados em toda a cidade, certo? E participando. A única coisa no bombeiro, por que eu não aprendi muito foi mergulhar. Eu só nadava em cima d'água, mergulhando não era comigo. Mas todas as demais ocorrências. Então, o que faltou no caso aqui, que eu poderia ter providenciado, ter trazido, mas eu esperava que o Pagano estivesse presente, que é o comandante, para trazer uma estatística de tudo que foi feito. Então, naquela época minha, grande participação foi justamente essa aí, essa integração com a comunidade, formação de bombeiros voluntários, pequenas brigadas de incêndio. Isso nós fizemos com muita satisfação, eu e a minha equipe, evidentemente. Continua com a palavra, senhores vereadores. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Wesley Madureira. O senhor tem 2 minutos sem apartes. Capitão, boa noite. Boa noite. Dizer que é sempre muito bom parar para ouvir o senhor. E hoje, em especial, o senhor nos enriquece com tanto conteúdo, falando dessa corporação tão distinta, tão nobre, que é o nosso posto de bombeiros aqui em Lins, né? Parabéns pela batalha do senhor. Hoje a gente colhe frutos, né, do trabalho do senhor e tê-lo aqui, poder dizer essas palavras é um privilégio, né? Sim, senhor. A gente fica feliz também de ver que a história também passou pela Câmara Municipal, Passou, né? exatamente. Então, a gente constantemente está aí nas ruas falando que a política é a arte de promover o bem da população. E quando houve aqui que teve o envolvimento do Poder Legislativo, do Poder Executivo, a gente fica muito feliz, né, por essa união de esforços em prol do bem comum. Particularmente, hoje eu vejo que a nossa corporação precisa de uma sede nova, né? Apesar de não ser um especialista, eu vejo que parece-me um pouco apertado já, as viaturas são maiores, as segmentações se multiplicaram. Já conversei com o prefeito sobre isso, ele também enxerga que a gente precisa de uma sede nova para o Corpo de Bombeiros, e eu queria ouvir do senhor, se o senhor também enxerga assim, né, se para o tempo presente seria interessante uma nova sede maior, com mais acomodações, talvez a localização da época foi o que tinha, pode ser melhorada agora, não sei, se o senhor puder discorrer um pouco sobre isso, eu ficaria feliz em ouvi-lo. Rapidamente eu vou discorrer. Sim, durante a campanha passada, eu tive a oportunidade de ter contato mais... Gente, porque assim, você aposenta, você se afasta. Eu não posso chegar lá no Corpo de Bombeiro constantemente e fazer sombra para os meus companheiros. Eles têm a responsabilidade deles, têm tudo.
Mas esse elo de ligação, e aí eu tenho a satisfação de dizer que eu tenho com todos os senhores aqui e com o prefeito, isso faz com que eles sintam um ponto de apoio para a reivindicação deles. Então, meu nobre Wesley, fui procurado, sim, primeiro lá eu não lembro do nome do sargento, mas depois pelo Pagani, que é o comandante, tocando neste assunto de uma nova série do Corpo de Bombeiros. Perguntei a ele se ele já tinha falado com o João Pandolfi. Falou, já conversei, mas a história ficou um pouco... Vamos falar de novo. Perguntei para ele, olha, onde vocês gostariam que fosse... Porque eu confesso também que, realmente, lá já está acanhado, não serve mais. E ele me citou uma área nas proximidades ali logo depois do Teatro Municipal... Não, como é que chama? Casa da Cultura. Depois da Casa da Cultura tem mais um não sei o que, ele tem um terreno grande, um terreno vago, que, segundo me disse o Pagani e o seu subcomandante lá, seria uma área boa para eles instalar em razão do quê? De saída, em razão de estratégia de localização, de construção nova. E me disse ainda mais o Pagani, que a prefeitura, doando o terreno, o Estado vem e constrói. Depois andei perguntando para eles novamente. Falei novamente com o João, falei, encaminho de novo, perguntei para o João depois, João prefeito, e ele falou, não, está sendo visto. Mas depois da eleição, meus amigos, eu bati um pouco em retirada, né? Como os outros, não pode estar fazendo uma coisa, tem que deixar os senhores fazer. Então, existe isso sim. Então, fica o registro para a Câmara resolver depois a doação do terreno. Assim, um minuto só. Eu adianto o seguinte, precisa ser doação definitiva. É isso que os senhores precisam estudar. Continua com a palavra, senhores vereadores. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o senhor vereador Roy Nelson. O senhor tem 2 minutos sem apartes. Caro capitão, prazer tê-lo aqui, contando toda essa história. E essa história do bombeiro é uma vitória muito grande pela cidade. Nós sabemos o sofrimento que foi. Foi. Certo? A implantação, a questão da comida que você falou, certo? Depois a prefeitura começou a fazer compras para o bombeiro fazer a comida lá e assim por diante. Mas eu me lembro muito bem que, logo no começo, para o bombeiro atender as ocorrências, ele ia com aquele big daquele caminhão, porque não tinha outra viatura. Até que foi sugerido, eu fui uma das pessoas que fui a São Paulo e conseguimos o primeiro resgate para Lins. Exato. Certo? Que não era aquele resgate o que é hoje. Era muito mais simples, né? Mas está funcionando. Quero parabenizar você e todo o pessoal, porque esse é um benefício muito grande que nossa cidade tem. E teria uma sugestão para fazer o quartel do Corpo de Bombeiros. Nós precisamos de um ponto central que fica mais fácil sair para qualquer lado da cidade. Exatamente. É o local onde fica circo. Ali você tem escapatória para tudo quanto é lado. E rapidinho. Basta. Obrigado. Exato. Basta estudar a dimensão do terreno, porque realmente é isso. É bem próximo do local em que o próprio comando do Corpo de Bombeiros está reivindicando. Porque vai dar 150 metros de distância somente ali. Certo? Então, o que você falou é uma coisa certa, porque no caso do bombeiro lá, no caso da alimentação, você lembra do Jair Gilberto, foi que liberou para a gente isso aí lá, porque o bombeiro precisava o quê? De ter a sua própria cozinheira lá, certo? E é uma coisa assim, bastante interessante, porque a primeira pessoa para ser cozinheira, ela foi indicada justamente pela prefeitura, não tinha concurso público, certo? E a segunda pessoa, e eu quero registrar isso aqui com todo carinho, que uma senhora de cor foi lá se oferecer, falou, olha, eu estou recebendo a oportunidade de vir porque eu queria, se o senhor me aceitar como cozinheira do bombeiro. Preste bem atenção, gente. Aí ela falou assim, meu marido falou que eu não devia vir, porque eu sou negra. Gente do céu, pode uma coisa dessa? Eu falei, a senhora já está empregada. E ficou não sei quantos anos lá como nossa cozinheira. O Roy lembra disso. É uns detalhes. Pois não, meu presidente. Continua com a palavra, senhores vereadores. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Robson Pérez. O senhor tem 2 minutos sem apartes. Eu acredito que a gente tem que aprovar aqui nessa casa o Museu Capitão Adriano, porque o senhor tem tanta história. Tanta história que eu acho que... E é muito bom isso para a gente, né? A gente sabe que todas elas são verídicas e que realmente o senhor permeou por muitos caminhos aí
que a gente nem tem ideia. Mas falando sobre o Corpo de Bombeiros, é muito bom o senhor trazer um pouco da história, um pouco de como começou. Eu fui o primeiro vereador a mandar uma emenda impositiva para lá, mandei quase R$100 mil no meu primeiro ano como vereador, porque eu sei da importância e ressalto a importância do Corpo de Bombeiros para a nossa cidade. Então, é muito legal saber da história do senhor, mais ainda, né, agora que o senhor veio nos contar. E como o vereador Edson disse, realmente, o senhor tem que vir aqui gravar, falar mesmo, deixar essa história gravada aqui nos anais da Câmara Municipal, porque a gente precisa de que os linenses lembrem-se do que aconteceu em Lins. E o senhor é a prova viva disso. Conta comigo, conta com o meu apoio sempre, não só para o Corpo de Bombeiros, mas para tudo aquilo que o senhor já permeou e já visitou. Pode contar com o nosso apoio sempre, viu? Parabéns aí pela história e parabéns por ter vindo contar ela aqui hoje. Obrigado. Então, os 2 minutos, eu tenho 2 minutos, para dizer ao senhor o seguinte: por que se instala um Corpo de Bombeiros numa cidade? Pela sua necessidade de preservação do patrimônio público. Então, Lins, historicamente, passou por tragédias enormes. Uma das maiores tragédias que Lins passou, onde hoje lá, era justamente ali para cima, onde estava o Corpo de Bombeiros, era o depósito de combustível da NOB. Aquilo pegou fogo um dia, lá perto da rotunda. Aquilo pegou fogo, que o fogo descia pelo córrego. Assustou a cidade inteirinha. O Rubiácea, o 7 andar, o famoso 7 andar, toda a estrutura de madeira dele um dia pegou fogo, que do alto da ribeira da Vila Clélia nós vimos o incêndio. Na Rua Luiz Gama, uma farmácia foi consumida pelo fogo. Uma distribuidora chamada, o Roy Leves lembra, a distribuidora Mateus, foi consumida pelo fogo, e outros, certo? Então, essa foi a necessidade, essa foi o impulsionamento para que houvesse a conscientização da necessidade de ter um corpo de bombeiros, porque para sair de Marília aqui, no mínimo 50 minutos. Você vem para fazer rescaldo, hoje não. Continua com a palavra, senhores vereadores. Ninguém mais desejando manifestar-se. Quero agradecer ao senhor, capitão, pela vossa presença na Tribuna Livre, por trazer imensa história, né, do nosso Corpo de Bombeiro, que completa 45 anos. Né? Então, essa casa estará sempre de portas abertas para o senhor. Né? Eu, como disse o capitão, fazendo parte da GCM, recentemente estivemos lá, né, no Corpo de Bombeiros, fazendo nosso treinamento, né, as 2 turmas, estivemos lá, fomos muito bem recebidos. E, com certeza, a nossa cidade tem muito a agradecer, com certeza, ao Corpo de Bombeiros, que tem sido verdadeiros heróis em tantos momentos que temos, né, no momento mais precisamos, estava junto com a gente ali, né, através do 193. Então, venho agradecer ao senhor. O senhor tem 2 minutos para finalizar a palavra do senhor. Bom, finalizo, quem agradece também sou eu, de ter essa oportunidade de fazer uma relembrança daquilo que aconteceu, para que a cidade possa ter o Corpo de Bombeiros. Eu digo aqui, então, que o segundo comandante, a pessoa que me substituiu, foi hoje o coronel Toledo. E, na ocasião, eu cheguei ao posto de subtenente aqui na corporação, certo? E, não havendo vaga para mim mais em Lins, eu fui transferido daqui para a cidade de Birigui, onde lá, perante o prefeito Florival Cervelati, segui os mesmos procedimentos e eu instalei o Corpo de Bombeiros de Birigui, que comandei durante 4 anos. Na vaga do Toledo para capitão, que foi embora, eu retornei para Lins e fiquei no comando até me aposentar. Muito obrigado. Desejo novamente muito obrigado, senhor, novamente estar aqui. Neste momento, suspendo os trabalhos por até 5 minutos para que possamos cumprimentar o expositor, senhor capitão, e também para as fotos. Com o programa Superação, estamos criando um estado de São Paulo cada vez mais humano, justo e solidário. Pra superar o medo tem que encarar, pra superar a falta tem que transbordar, pra superar dificuldades, vamos te apoiar. Vamos juntos, vamos prosperar. Com superação, muita fé e união, o futuro vai se transformar. Vamos juntos, vamos superar. Com estudo, trabalho e oportunidade, você vai chegar lá. Mesmo quando os desafios parecem gigantes, se andarmos lado a lado vamos superar. Nossa força é feita de coragem para caminhar. Vamos juntos, vamos prosperar. Com superação, muita fé e união, o futuro vai se transformar. Vamos juntos,
Governo do Estado. São Paulo são todos. Solicitamos ao secretário que proceda à segunda chamada da noite. Ailton Gomes, presente. Ana Paula Lopes. Presente. Presente. Cabral, ausente. Canela, presente. Capitão Lourenço. Presente. Presente. Carolina Souto. Presente. Presente. Fábio Câmara. Presente. Presente. Jefferson Custódio, Causa Animal. Presente. Presente. Marcelo Muniz. Presente. Presente. Professor Edson Gabriel Júnior. Ausente. Robson Pérez. Presente. Roy Nelson. Presente. Tânia Bueno. Presente. Presente. Tuti Pereira. Ausente. Wesley de Madureira. Presente. Presente. Senhor presidente, 12 presenças e 3 ausências. Havendo o número regimental, daremos continuidade aos trabalhos. Neste momento, daremos início à ordem do dia. Passamos agora à leitura dos projetos protocolados na Secretaria. PL 91/25, autor, vereador Canela. Institui no âmbito do município de Lins a Semana Municipal de Conscientização, Diagnóstico e Tratamento do TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade na infância e adolescência, e dá outras providências. PL 92/25, autor, vereador Canela. Institui no âmbito do município de Lins a Semana Municipal do Rock no Brejo e dá outras providências. Serão encaminhadas às comissões permanentes competentes para pareceres. Pergunto aos senhores vereadores se há algum requerimento de urgência especial. Não havendo, passaremos agora à deliberação dos projetos incluídos na ordem do dia. PL 89/25, autor executivo. Abre crédito adicional suplementar no valor de 15.000 destinado ao cumprimento da emenda impositiva número 29/25 ao orçamento municipal, orçamento 29/24 ao orçamento municipal para exercício de 2025. Em discussão? Peço a palavra, presidente. Você sucinta, peço autorização para falar do local. Você tem 1 minuto. Boa noite a todos. Esse projeto de lei 89/25, referente a uma emenda impositiva do ex-vereador Damiano Souza, que indicou a emenda no valor de R$15.000 para a Secretaria de Esportes. Ocorre que a entidade não apresentou o plano de trabalho e houve uma substituição para a Secretaria da Educação, onde vai ser feita a compra de tablets, 10 tablets. Então, eu peço a aprovação de todos os pares e, desde já, agradeço o ex-vereador Damiano de Souza pela indicação da emenda. Continua em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Solicitar autorização para fazer uso daqui mesmo. Você tem 1 minuto. Senhor presidente, apenas aproveitar o ensejo, agradecer ao presidente da casa, vereador Tuti, que tem dado celeridade nessas emendas, bem como ao gabinete do prefeito, que a gente tem apresentado várias demandas, principalmente lá na EMEI Walter Bini, para que complete lá uma sala com tablet, e esse recurso vai ser fundamental para esse objetivo. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, vai à votação. Votação nominal, maioria absoluta. Peço ao primeiro secretário que faça a coleta dos votos. Ailton Gomes, favorável. Ana Paula Lopes. Favorável. Favorável. Cabral. Ausente. Canela. Favorável. Favorável. Capitão Lourenço. Favorável. Favorável. Carolina Souto. Favorável. Favorável. Fábio Câmara.
Não vota. Jefferson Custódio, causa animal. Favorável. Favorável. Marcelo Muniz. Favorável. Favorável. Professor Edson Gabriel Júnior. Favorável. Favorável. Robson Pérez. Favorável. Favorável. Roy Nelson. Favorável. Tânia Bueno. Favorável. Favorável. Tuti Pereira. Ausente. Wesley de Madureira. Favorável. Favorável. Senhor presidente, 12 votos favoráveis e 2 ausências. O PL 89/25, ele teve uma emenda, um parecer da Comissão de Justiça e Redação. Leio. Emenda número 1. O artigo do presente projeto de lei passa a ter a seguinte redação. Artigo 2º. O crédito adicional suplementar que ora se autoriza ocorrerá na seguinte conformidade. Secretaria da Educação, Ensino Fundamental, aquisição de equipamentos e materiais permanentes, equipamentos e material permanente, 15 mil. Redação de acordo com o original, feitas as devidas correções já anotadas por essa comissão no referido projeto, acoplada à emenda. Assina Wesley de Madureira, relator, e Carolina Souto, vice-presidente. Lido, senhor presidente. Não, põe. Em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Solicito autorização. Você tem 1 minuto. Senhor presidente, essa emenda é apenas uma correção formal do texto, que foi identificada pela Comissão de Justiça e Redação, para que nós aprovemos aqui e não necessite de correção futura. Obrigado. Continua em discussão. Ninguém querendo mais fazer uso da palavra, a emenda vai à votação. Votação nominal, maioria absoluta. Peço ao primeiro secretário que faça a coleta dos votos. Ailton Gomes, favorável. Ana Paula Lopes. Favorável. Favorável. Cabral. Ausente. Canela. Favorável. Favorável. Capitão Lourenço. Favorável. Favorável. Carolina Souto. Favorável. Favorável. Jefferson Custódio, causa animal. Favorável. Favorável. Marcelo Muniz. Favorável. Favorável. Professor Edson Gabriel Júnior. Favorável. Favorável. Robson Pérez. Favorável. Favorável. Roy Nelson. Favorável. Tânia Bueno. Favorável. Favorável. Tuti Pereira. Ausente. Wesley de Madureira. Favorável. Favorável. Senhor presidente, 12 votos favoráveis e 2 ausências. Declaro que o PL 89/25 e sua emenda foi aprovado e será encaminhado ao Executivo para sanção e promulgação. PL 90/25, autor executivo. Abre crédito adicional especial no valor de R$ 141.873, destinado à abertura de dotação orçamentária na Secretaria de Saúde. Em discussão? Peço a palavra, presidente. Você sucinta, peço autorização para falar do local. Tem 1 minuto. Esse projeto de lei 90/25, referente a um crédito adicional especial no valor de R$ 141.873, e são emendas parlamentares e emendas do Ministério, conforme justificado aqui no projeto. E como houve uma economicidade na compra de uma ambulância e de um aparelho de raio-x, as sobras vão ser reutilizadas nesse valor para a compra de mais equipamentos pela Secretaria de Saúde. Eu peço a aprovação de todos os pares. Muito obrigada. Continua em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, vai à votação. Votação nominal, maioria absoluta. Peço ao primeiro secretário que faça a coleta dos votos. Ailton Gomes, favorável. Ana Paula Lopes. Favorável. Favorável. Cabral. Ausente. Canela. Favorável. Favorável. Capitão Lourenço. Favorável. Favorável. Carolina Souto. Favorável. Favorável. Jefferson Custódio, causa animal. Favorável. Favorável. Marcelo Muniz. Favorável. Favorável. Professor Edson Gabriel Júnior. Favorável. Favorável. Robson Pérez.
Favorável. Favorável. Roy Nelson. Favorável. Favorável. Tânia Bueno. Favorável. Favorável. Tuti Pereira. Ausente. Wesley de Madureira. Favorável. Senhor presidente, 12 votos favoráveis, duas ausências. Declaro que o PL 90/25 foi aprovado e será encaminhado ao Executivo para sanção e promulgação. PL 72/25, autor, vereador Robson Pérez e Tânia Bueno. Institui no âmbito do município de Lins o mês Abril Azul e a caminhada do autismo em conscientização ao transtorno do espectro autista e da outras providências. Em discussão? Peço a palavra, senhor presidente. Sim, vereador. O senhor tem 10 minutos com a parte. Boa noite, senhor presidente, mesa administrativa. Boa noite ao público que nos acompanha de suas casas. Boa noite a quem está presente aqui essa noite. Quero dar uma boa noite ao Cristiano Paixão, nosso amigo republicano, né, Tânia Bueno? Obrigado pela presença de tanta gente que sempre está aqui acompanhando. Hoje eu só subo aqui, primeiro para agradecer as mães, né, as mães atípicas que nos procuram e nos trazem as demandas. Eu acho que isso é o mais importante, é quando a gente atende a demanda literal do povo. Isso aqui não é um projeto meu, não é um projeto da vereadora Tânia, mas é um projeto das mães que nos procuraram para que todo mês, né, então, fique no calendário do município o mês Abril Azul e a caminhada do autismo. Eu quero também agradecer ao vereador Canela, que foi convidado para assinar com a gente o projeto, mas ele já estava em tantos projetos que ele achou melhor, deixa, Robson, aqui, que já tem bastante, apoia a causa e me ajuda. Fico os meus parabéns também ao Canela, que sempre está à frente disso tudo, né? A gente só está aqui como apoiador do projeto, da causa, ô Canela. Eu quero que deixar isso bem claro, você sempre vai ter o nosso apoio, tá? E agradeço você sempre estar à frente disso. É tão importante também a sua generosidade em tudo. Então está instituído aqui no nosso município o mês Abril Azul e a caminhada do autismo, que vai ser, então, todo mês de abril, em referência ao dia 2, né? A caminhada ela vai acontecer toda segunda semana do mês de abril de cada ano. Fica o meu abraço também a Maiara. Pela ordem, peço a palavra. Claro, vereadora. Mesmo rouca, não poderia deixar de falar que essa lei, ela sendo instituída aqui no nosso município, ela vem para somar, porque essa caminhada ela já acontece. Nós temos aí a associação APA, Associação de Pais e Amigos Autistas, que faz essa caminhada. Participei, você participou, a gente já participa de alguns anos, junto ali com a Maiara, o esposo dela. E essa caminhada já faz aí 5 anos. A prefeitura também oficialmente fez a primeira caminhada. E isso, Robson, essa caminhada ela representa aí visibilidade, acolhimento e respeito aí tanto as pessoas com autismo e tanto as famílias. Então, a gente só precisa somar, porque a gente está vendo aí que o mundo está ficando azul. A gente teve o censo, pela primeira vez, a gente teve o censo que semana passada, e esse censo deu que no mundo, a gente está com mais de 2.004.000 pessoas com autismo. Então, assim, é muita gente. 2,4% de pessoas com autismo aqui no nosso município. Estou com a voz ruim, então tá ruim de sair aqui a fala. Mas, assim, a gente realmente precisa se atentar ao que está acontecendo, porque o mundo está ficando azul. Obrigada. Obrigado, vereadora. Mais uma vez te agradeço por assinar esse projeto comigo. Mais uma vez fica o agradecimento à APA, a todas as mães envolvidas, a Maiara em especial, fica o meu abraço, e também ao vereador Canela, que sempre apoia. Como eu disse, a gente levou o projeto para ele assinar, ele só não quis assinar porque ele já estava envolvido em vários outros, mas eu não posso deixar de agradecer você, Canela, que sempre está à frente de tantos projetos e sempre apoiou essa causa, tá? Apoiou não, né? Vive essa causa, que é bem diferente. Deus abençoe você também, viu? Obrigado e peço a colaboração de todos. Continua em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, vai à votação. Votação simples, maioria simples.
Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Foi aprovado. O PL 72/25 foi aprovado e será encaminhado ao Executivo para sanção e promulgação. Terminada a ordem do dia, passaremos agora ao expediente. Solicitamos ao senhor secretário que proceda a chamada para os requerimentos. Ailton Gomes, presente. Ana Paula Lopes. Presente. Presente. Cabral, ausente. Canela. Presente. Presente. Capitão Lourenço. Presente. Presente. Carolina Souto. Presente. Presente. Fábio Câmara. Presente. Presente. Jefferson Custódio, Causa Animal. Presente. Presente. Marcelo Muniz. Presente. Presente. Professor Edson Gabriel Júnior. Presente. Presente. Robson Pérez. Presente. Presente. Roy Nelson. Presente. Tânia Bueno. Presente. Presente. Tuti Pereira. Ausente. Wesley de Madureira. Presente. Presente. Senhor presidente, 13 presenças e 2 ausências. Pergunto se há algum pedido de requerimento de urgência simples. Pela ordem, senhor presidente. Pois não? Já em tempo de fazer uso do artigo 115, Sim. eu solicito, então, autorização para fazer uso do artigo 115 para falar do Grêmio Estudantil do Padre Otacílio de Oliveira, do bairro Santa Terezinha. Senhor vereador Wesley Madureira, o senhor tem 10 minutos com a parte. Em votação ao pedido do artigo 115 pelo vereador Wesley Madureira. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Foi aprovado. O senhor tem 10 minutos com a parte. Boa noite, senhor presidente, mesa administrativa, senhoras e senhores vereadores. Cumprimentar aqui na pessoa do Renato a nossa sociedade aqui presente. Cumprimentar também todos que nos assistem pelo canal 36.3 da TV aberta, pelo YouTube, Facebook. Uma boa noite a todos. Senhores, como os senhores viram, hoje nós recebemos aqui o Grêmio Estudantil da Escola Estadual Padre Otacílio de Oliveira. Que bom estão aqui ainda, até achei que já tinha se retirado por causa do horário. E eu gostaria de fazer menção ao diretor Antônio Carlos, a professora que coordena essa equipe, que é a senhora Marilise de Oliveira, e cumprimentar aqui também esses alunos, que é a Maria Alice, o Kaique Gabriel, o Davi Henrique e o Victor Hugo. E eu os convidei, senhor presidente, para vir nesta tarde aqui na Câmara Municipal, conhecer as nossas instalações, conhecer um pouco da nossa história aqui no município e acompanhar um pouco de uma sessão. Agradecer a disponibilidade do diretor Antônio Carlos, a disponibilidade de todos os alunos que estiveram aqui. E por que eu os convidei? Né? Em razão do trabalho que eles fazem, não apenas com os alunos da Escola Padre Otacílio de Oliveira, mas com toda a sociedade local, toda a comunidade escolar. São trabalhos que realmente de política pública. Eu posso citar aqui projetos maravilhosos como a campanha do Óleo Amigo. Até peço ao nobre Ivan, se puder passar algumas fotos aí. A campanha do Óleo Amigo em parceria com a JBS, campanha do agasalho. Eles realizam, vereador Jefferson, a tampinha animal em prol a ONG Refúgio Pet, monitoramento e incentivo à frequência escolar, projeto de sala limpa, o baldinho do anti-bullying,
o apoio tão importante ao engajamento das realizações, das avaliações externas, que a gente tanto fala aqui, que é o SAEB, SARESP. Então, eles promovem ali reforço escolar com os alunos, promovem todos os meses essas campanhas que passam aqui por essa Casa de Leis, como agora a gente está no Maio Amarelo em combate ao abuso, exploração sexual, da consciência negra. Essa equipe que nos presenteia com a sua presença aqui hoje são multiplicadores de política pública, né? Dá orgulho de ver, acompanhar, está ali o Agosto Lilás também, que é um projeto de lei que saiu dessa Casa de Lei. Então, convido todos os vereadores, aqueles que nos assistem, a acompanhar o trabalho deles através do Instagram do Grêmio da Escola Padre Otacílio. Então, por dever de justiça, eu os convidei. Nós temos hoje aqui um requerimento de congratulação e aplausos a tudo o que fazem, e eu antecipadamente peço o apoio, a aprovação de todos os pares, para que eles sintam-se incentivados e vistos, né, por tudo que eles realizam. Então, publicamente aqui, cumprimentar a Maria Alice, o Kaique Gabriel, o Davi Henrique, o Vitor Hugo. Teve mais uma componente que não pôde estar aqui presente, que vocês continuem fazendo esse trabalho maravilhoso de política pública, né? Ver o que vocês fazem nos enche de orgulho, nos incentiva, e a certeza que vamos ter continuidade. Sem mais, senhor presidente, agradeço a todos. Tem uma parte? Claro. Também quero agradecer também a presença do diretor, né, Antônio Carlos. Foi muito bem recebido também, juntamente no último evento que teve na escola, né, onde se encontrava, estava eu, Canela, também estava o vereador também, Wesley Madureira. Foi muito bem recebido, até então eu estava na minha função como GCM, também exercendo também a parte de vereador. Então, quero agradecer, né, ao Grêmio Estudantil da Escola Estadual Padre Otacílio, juntamente com o seu diretor, Antônio Carlos. Estão sempre de porta aberta, com certeza serão sempre muito bem-vindos. Obrigado. Peço a parte, Nobre? Claro, Nobre. Só para parabenizá-lo pelo engajamento aí e o apoio que tem dado ali junto à escola, parabenizar o diretor, né, e toda a equipe, os professores, por trazerem as crianças aqui hoje, que eu sei que com o empenho do nobre vereador, e a gente vê aí que é o futuro, é os próximos que poderão estar sentados aqui na cadeira. E eu falo, eu não tive a oportunidade, quando criança, vir aqui, ver como que funciona o trabalho. E a gente vendo eles aqui, deixo meus parabéns para cada criança que compõe o Grêmio Estudantil. Parabéns, viu? A Câmara sempre está de portas abertas para vocês. Obrigado, Nobre. A Da gente sua parte, fala vereador. do futuro, mas realmente eles já estão fazendo, né? Já estão lá na ponta da linha fazendo um trabalho lindo. Claro, Nobre? Eu preciso também parabenizar o senhor pela atitude. Eu acho tão bacana, né, a gente poder falar das escolas, ainda mais que o senhor conhece bem lá. Então, fico meus parabéns a você, Wesley, por estar mostrando realmente as coisas boas que as escolas têm, né? Porque isso não é mostrado. E parabéns a toda essa turma aí, viu? Acho que quase todo mundo que já deve ter sido de Grêmio. Eu, pelo menos, fui, desde moleque também. E o Grêmio é muito importante, porque ele faz a gente pensar no todo. Parabéns, viu? Galerinha aí, tem que pensar em todo mundo. E vocês estão dando show de bola. Show de bola mesmo. Cara, parabéns, Wesley, por falar um pouco dessa escola tão importante para Lins, viu? Obrigado. Sem mais, senhor presidente. Muito obrigado. Pergunto se há algum pedido de requerimento de urgência simples. Já foi. Em seguida, submeto os demais requerimentos à votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aonde isso aqui? Pergunto aos senhores vereadores se há algum destaque para a discussão dos requerimentos. Em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Senhor presidente, para melhor aproveitamento dos trabalhos, eu solicito que aqueles requerimentos possíveis de votarmos em blocos sejam votados em blocos, e as
indicações também encaminhadas em blocos, por gentileza. Em votação, ao pedido do nobre vereador Wesley Madureira, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Foi aprovado. Em seguida, submeto os demais requerimentos à votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Foi aprovado. Por força regimental, solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do requerimento número 97/25. Requerimento 97/25. Requeremos, nos termos regimentais, ouvido ao doutor plenário, a autorização para proceder à viagem aérea a Brasília, com ônus para esta Câmara, para participar de reuniões nos gabinetes dos excelentíssimos senhores astronauta Marcos Pontes, senador Antônio Carlos Rodrigues e Márcio Alvino, deputado federal, tratando sobre a liberação de recursos financeiros a serem investidos em nosso município. Lido, senhor presidente. Câmara Municipal de Lins, 26 de maio de 2025, assina o vereador Roy Nelson. O requerimento número 97/25 vai à votação. Votação simples. Em discussão? Ninguém querendo fazer uso da palavra, vai à votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Foi aprovado. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura do requerimento 98/25. Requerimento 98/25. Requeremos, nos termos regimentais, ouvido o douto plenário, a autorização para proceder à viagem a São Paulo, com ônus para esta Câmara, para participar de reuniões na Secretaria Estadual de Turismo, na Câmara Municipal de São Paulo e ainda na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, tratando sobre programas a fim de implantá-los em nossa cidade, bem como de recursos financeiros para diversas áreas do município de Lins. Câmara Municipal de Lins, 22 de maio de 2025, assina a vereadora Carolina Souto. Lido, senhor presidente. Coloco em votação o requerimento 98 em discussão o requerimento 98/25. Ninguém querendo fazer uso da palavra, vai à votação. Votação simples. Favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Foi aprovado o requerimento 98/25. Requerimento 99/25. Solicito ao senhor secretário, segundo secretário, que faça a leitura. Requerimento 99/25. Requeremos, nos termos regimentais, ouvido o douto plenário, autorização para proceder à viagem a Olambra, São Paulo, com ônus para esta Câmara, para participar do evento da 8ª edição Conexidades, Encontro Nacional de Parceiros Públicos e Privados, que será realizado de 4 a 8 de agosto e que tratará sobre assuntos conforme convite anexo. Câmara Municipal de Lins, 22 de maio de 2025, assina a vereadora Carolina Souto. Lido, senhor presidente. Em discussão? Ninguém querendo fazer o uso da palavra, vai à votação. Votação simples, favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Foi aprovado. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura do requerimento 100/25. Requerimento 100/25. Requeremos, nos termos regimentais, ouvido o douto plenário, autorização para proceder à viagem a São Paulo, com ônus para esta Câmara, para participar de reuniões na Secretaria Estadual de Esporte, solicitando recursos financeiros para parques infantis e academias ao ar livre para vários bairros do município, e bem com o deputado estadual Sebastião Santos, tratando sobre a liberação de recursos financeiros através de emendas parlamentares para obras de infraestrutura do município de Lins. Câmara Municipal de Lins, 26 de maio de 2025, assinado pela vereadora Tânia Bueno. Lido, senhor presidente. Em discussão?
Ninguém querendo fazer uso da palavra, vai à votação. Votação simples. Os favoráveis permaneçam como estão, o contrário se manifeste. Foi aprovado. Solicito ao primeiro secretário que proceda à chamada para as indicações. Ailton Gomes, presente. Ana Paula Lopes. Presente. Presente. Cabral, ausente. Canela. Presente. Presente. Capitão Lourenço. Presente. Presente. Carolina Souto. Presente. Presente. Fábio Câmara. Presente. Presente. Jefferson Custódio, Causa Animal. Presente. Presente. Marcelo Muniz. Presente. Presente. Professor Edson Gabriel Júnior. Presente. Presente. Robson Pérez. Presente. Presente. Roy Nelson. Presente. Tânia Bueno. Presente. Presente. Tuti Pereira. Ausente. Wesley de Madureira. Presente. Presente. Senhor presidente, 13 presenças e 2 ausências. Solicito aos senhores vereadores se há algum destaque para as indicações. Não havendo nenhum destaque, as indicações serão encaminhadas ao Executivo. Leitura das correspondências. Encontra-se à disposição dos senhores vereadores na Secretaria Administrativa para exame as seguintes correspondências. 17ª sessão ordinária, realizada em 26 de maio de 2025. Ofício do Executivo enviando o relatório resumido da execução orçamentária contendo os valores apurados como receita líquida no período de maio de 2025 a abril de 2025. Ofício do Executivo informando que não houve recebimento de recursos financeiros através de emendas parlamentares aos orçamentos estadual e federal no mês de abril de 2025. Requerimento número 93/25 do vereador Robson Pérez, despachado de plano em 20 de maio de 2025, solicitando nos termos de artigo 198 do regime interno a retirada do PL número 165/24 de sua autoria que concede isenção de imposto predial e territorial urbano IPTU para pessoas em tratamento oncológico ou doenças graves e das outras providências. Requerimento número 101/25 do vereador Robson Pérez, despachado do plano em 26 de maio de 2025, solicitando, no termos dos artigos 198 do Regimento Interno, a retirada do PL 85/25 da sua autoria, que dispõe no âmbito do município de Lins sobre a obrigatoriedade de instalação de iluminação e sinalização dos pontos de ônibus e das outras providências. P22/25 do Executivo, enviando o balancete orçamentário e financeiro referente ao mês de abril de 2025, lido, senhor presidente. Esgotada a matéria destinada ao expediente, passamos ao pequeno expediente. Pergunta ao segundo secretário se há algum vereador inscrito. Sim, senhor presidente, o vereador Jefferson Custódio. Senhor vereador Jefferson Custódio, o senhor tem 10 minutos, sem apartes. Boa noite a todos. Vai ser rapidinho. Eu queria parabenizar primeiro a Maiara e a Silvia, né? A Maiara do Horto e a Silvia da Saúde. Pelo final de semana passado, lá no Lins 5, né, teve a vacinação contra a raiva e junto com a vacinação também teve a microchipagem, né? A gente já tinha falado para ela, a Carol também, eles estavam estudando uma possibilidade de fazer os dois no mesmo dia, né, e foi realizado no Lins 5. Então, parabéns. Foram feitas 90 microchipagens em um único dia, né? Então, parabéns aí a elas que sentaram, estudaram com os veterinários e arrumaram a possibilidade de estar fazendo os dois juntos. Então, meus parabéns. A outra coisa rapidinha que eu quero dizer também é que quando a gente não vota em algum projeto ou deixamos de votar em alguma pessoa, isso não quer dizer que nós somos contra ou não admiramos o trabalho dessa pessoa ou não respeitamos o trabalho dessa pessoa, né? Geralmente tem que ser, cada um tem a sua opinião e o seu voto. E o que eu queria dizer aqui para os nobres vereadores, que quando a gente realizar uma votação, que essa votação seja votada numa sala secreta,
que ela seja mantida em sala secreta, senão não tem o porquê da gente votar numa sala secreta. Eu não falo por mim, não, porque se tiver que votar abertamente aqui em qualquer coisa, eu tenho peito para votar em quem eu quiser votar. Então só fica o alerta, não adianta a gente votar numa sala secreta e depois a cidade inteira saber quem votou em quem, né? Não é justo. Então que a gente vote aberto para todo mundo, que cada vereador tenha peito de votar em quem quiser e depois a gente vê as consequências, né? É só esse desabafo que eu queria fazer e deixar uma frase aqui para vocês, né? A Branca de Neve em paz, o reino em paz, a madrasta em paz e o espelho em paz. Até que um dia a madrasta chega para o espelho e diz: espelho, espelho meu, existe alguém mais bonita do que eu? O espelho diz: sim, a Branca de Neve. A partir desse dia tudo mudou. A madrasta virou uma bruxa, quebra o espelho, toca o terror no reino e manda matar a Branca de Neve. Moral da história: no que nós se transformamos, ou no que você se transforma, quando alguém não diz o que você quer ouvir. Então, não votar em alguém ou deixar de votar em um projeto não quer dizer que a gente não admira essa pessoa, não quer dizer que a gente não respeita essa pessoa, mas também a gente tem que ser respeitado. Obrigado. Segundo secretário, tem mais alguém para poder falar no pequeno expediente? Sim, vereadora Carolina Souto. Vereadora Carolina Souto, você tem 10 minutos, sem apartes. Boa noite a todos. Eu subo essa tribuna para parabenizar a secretária de Educação, Thaisa Fioravante, né, todos da sua equipe. Essa semana teve uma inauguração que eu não pude estar presente, mas vários vereadores estiveram, vereador Edson, Wesley, Tuti Pereira, na Escola do Otacílio, no projeto Mais Verdes, né. Tenho acompanhado o trabalho da educação. E hoje eu estive no projeto Planetário, que é uma parceria com a Unesp, e eu fiquei encantada. Eu, o vice-prefeito doutor André, estivemos na inauguração do projeto, onde a semana inteira o projeto vai estar levando todos os alunos da rede municipal, ensino fundamental 1 e 2, para ter essa rica aula de conhecimento, ciência, astronomia, no planetário. Ele está instalado na quadra do Ribeiro, os nobres vereadores que quiserem ir lá conhecer, é muito legal, são 30 minutos de aula, né, em 3D, 4D, e foi demais ver a euforia das crianças e o conhecimento que a gente sai de lá. Então, eu quero parabenizar novamente, reforçar o meu apoio à secretária de Educação, toda a sua equipe, que vem fazendo um belíssimo trabalho, investindo no futuro de nossas crianças. E também quero falar sobre o Vacina Móvel, que no dia 28 ele vai estar na Praça Luísa Marim, das 16 às 19. E pedir para a população acompanhar a Prefeitura Municipal, que toda semana está lançando um local, uma praça da vacinação do influenza, que é tão importante, né? Essa vacinação, para que fique prevenido aí um ano na frente, com o frio que vai chegar. Está anunciado um frio aqui essa semana, e é bom tomar a vacina. Então, muito obrigada e que Deus abençoe a todos nós. Secretário, mais algum vereador inscrito? Sim, senhor presidente. O vereador professor Edson Gabriel Júnior. Vereador professor Gabriel Júnior, você tem 10 minutos sem apartes. Boa noite a todos, nobre presidente Fábio Câmara, todos que nos acompanham aqui nessa Casa de Leis. Quero aqui só relembrar que ainda estamos no mês importante, Maio Laranja, né? Mês de combate a abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Precisamos continuar reforçando durante o ano todo o trabalho de divulgação dos canais de denúncia e também da destinação de imposto de renda para os conselhos municipais, Conselho do Idoso, Conselho da Criança, para que eles tenham o caixa fortalecido aí, podendo fortalecer as políticas públicas de vida. Isso é de extrema importância. Quero só ressaltar do evento lá da EMEI Lourdinha, tá? Lá na EMEI Lourdinha, que foi um evento maravilhoso, teve a inauguração de 7 espaços lá, bem bacana. Parabéns à diretora Adriana, que está à frente e conduziu lá, junto com os parceiros, a Sabesp, que apoiou. Isso é de extrema importância. Também quero pedir aqui
como eu não fiz a indicação, vou pedir aqui na tribuna, a Secretaria de Trânsito. Vou pedir uma atenção da Secretaria de Trânsito ali para a rotatória da Nicolaus Arves, lá próximo ao Unilins, para reforçar a pintura de solo lá. Tá? Precisa dar uma reforçada na pintura de solo lá. Eu não fiz a indicação, quer dizer, da rua João da Costa Pimenta, lá no TK. Lá no TK, na realidade, o que eu quero pedir lá para a Secretaria de Trânsito é que seja feito um estudo naquela rua João da Costa Pimenta, bem ali no TK, passa muito carro e moto correndo ali, pessoal, inclusive, que mora no bairro. Ontem mesmo, o Miller, morador lá da rua, entrou em contato comigo, porque atropelaram um gatinho, podia ter sido uma criança ali, né? Devido à velocidade que o pessoal passa. Eu sei que depende muito da questão da pessoa que está conduzindo também, mas às vezes a gente não tem outra solução, às vezes colocar um redutor de velocidade, analisar as providências, às vezes melhorar a sinalização ali, para que realmente a população ali não fique tão exposta, né? Não fique tão exposta. E ali naquele trecho ali tem muitas crianças. Tem muitas crianças, então a gente não pode deixar passar. Então peço aí a atenção do secretário Marcos para dar um apoio aí, lá na pintura de solo, na rotatória da Unilins ali, que passa muito veículo. Eu sempre estou lá de manhã, vou levar meu filho na escola, e de manhã eu vejo movimento ali, lá precisa estar muito bem sinalizado, tá? E lá no TK. E quero agradecer também aí, nós estamos fazendo algumas visitas nas unidades de saúde, parabenizar a Secretaria de Saúde, na pessoa da Silvia, justamente porque estamos encontrando muita coisa boa, um atendimento de qualidade. Claro que tem muita coisa a se melhorar, de estrutura, às vezes até de atendimento em alguns lugares específicos, mas são situações pontuais que dá para se corrigir, né? Mas nós estamos vendo aí que muita coisa está acontecendo e vem caminhando. Obrigado. Secretários, mais algum vereador inscrito? Sim, senhor presidente. Vereador Wesley de Madureira. Vereador Wesley Madureira tem 10 minutos, sem apartes. Senhor presidente, apenas reforçar, valorizar aquilo que foi dito aqui pelo vereador Jefferson em relação à microchipagem, né? Algumas sessões atrás a gente falamos da necessidade de ofertar esse serviço, tornar ele mais acessível para a população, aproveitar as oportunidades que surgem. Na última vacinação que teve lá no bairro Santana, eu também tive conversando com a equipe de vetores que estavam lá, e a gente fica feliz de agora ver esse avanço, né? Então isso é união de esforços, a gente ter humildade, simplicidade de parar para ouvir e agir, né? Quando trabalhamos assim, todo mundo ganha. E a gente precisa valorizar o trabalho, como dito, da Secretaria de Meio Ambiente, na pessoa da secretária Maiara, todos os envolvidos, e da Secretaria de Saúde. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor secretário, mais algum vereador inscrito? Não, senhor presidente. Esgotados os inscritos, solicito a todos que fiquem em pé. Declaramos encerrados os trabalhos dessa sessão. Boa noite.